Bem-vindo a mais um AvivaCast e hoje, muito especial, estamos recebendo o apóstolo Rubem Dário, da Argentina, que este final de semana esteve ministrando aqui na Igreja do Avivamento e hoje nós temos a oportunidade de estar com ele aqui no AvivaCast e quero que você seja abençoado, que você receba algo extraordinário da parte de Deus para a tua vida. Seja bem-vindo, apóstolo. Muchas gracias, obrigado. Bueno, mi portugués no es tan bueno, tengo que aprenderlo. Me siento honrado, me siento cómodo, doy gracias por esta participación, por estar en esta mesa, que es una mesa de trabajo donde el fuego de Dios se va a empezar a llevar y va a tocar a muchas personas. Amém. Así que gracias por recibir. Amém. Amado apóstolo, nós gostaríamos muito de ouvir um pouquinho das experiências que você tem tido com Deus nas nações. Eu sei que essa vinda no Brasil foi muito importante esse ano. Foi um tempo muito profético receber a sua presença aqui na igreja, aqui na cidade de Balneário Pissarras. Você liberou sobre este lugar palavras-chave. Você liberou sobre as nossas vidas milagres. E nós vimos o quanto é precioso a sua vida. E que... que eu ia chorar. Ia chorar, pastor. Está bien, es un programa de Dios. Y si no está Dios... Porque a sua vida é muito importante, né? É muito importante. Você nos marcou o ano passado, pastor. Você marcou a nossa vida, nosso ministério, marcou a nossa família. E esse ano recebê-lo aqui foi muito especial. La verdad que ahora estoy preocupado. Ahora estoy preocupado. Hay un meme, no sé si aquí le dicen meme. Aquí hay un meme. Cuando hacen una parodia de algún video. Cuando faz parodia de un vídeo. ¿No? Sí. Y de un cristiano que empezó lo acusaban de algo y dijo, tengo miedo. Ahora tengo miedo. Ahora yo tengo miedo. Porque soltó muchas cosas y las sintió. Y yo no sabía que había marcado tanto. Yo no sabía que tinha marcado tanto. Siempre trato de hacer lo que Dios me manda. Yo siempre trato de hacer lo que Dios me manda. Cuando Dios me manda a algún lado, cuando se abre una puerta, ¿no? La abre Dios y hago lo que Dios me manda. Cuando Dios abre una puerta y Dios abre, yo faço lo que Dios manda. La verdad que la primera vez que vine acá, la primera vez que vine aquí, yo cuando entré a este lugar, cuando yo entré en este lugar y empecé a observar, ¿por qué? ¿Por qué observar? Porque cuando uno está en una unción profética o una unción apostólica, vamos a hablar profético, a uno le enseñan en la escuela profética que todo habla. Todo habla. Entonces yo cuando entré al lugar, el lugar empezó a hablar. Há um ensino na escola profética que tudo fala. Então eu comecei a observar e quando eu entrei, começou a falar. Cuando yo vi los panes, el trigo, quando eu vi os pães, o trigo, vi una riqueza espiritual. Eu vi uma riqueza espiritual. Y vi ciertas cosas en el lugar que me llevaron a recordar mis comienzos en la iglesia. Vi iglesia. algumas coisas que me fez lembrar do começo na igreja. En la Nueva Jerusalén. Na Nova Jerusalém. Entonces yo me sentía que estaba en casa. Eu me senti que estava em casa. No pasa en todas las iglesias. Isso não acontece em todo lugar. Pero hay lugares como estos, en varias naciones que he estado, que yo entro, ¿no? Y siento que estoy en la iglesia que Dios nos dio. Há vários lugares no mundo que eu entrei e ali eu senti que foi o lugar como a igreja que Deus me deu. Entonces, eso marca en mi vida y en la vida espiritual la genética. E isso marca minha vida espiritual. Del reino. A genética do reino. Que es a través de la sangre de Cristo. Que é através do sangue de Cristo. Porque de él es la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Que é dele a igreja, a cabeça da igreja. Entonces, yo creo, desde el primer momento que yo vine a este lugar y sentí lo mismo que yo siento en lo que Dios nos ha dado, yo ahora, a través de lo que Dios me está haciendo sentir, creo que Avivamento y otras iglesias más que ustedes si van a sentir lo mismo,
Eu Eh, acredito que vocês também vão sentir o mesmo, como eu já senti em outras igrejas mais. yo creo, hablando de parte de Dios, que esta iglesia, Avivamiento, la Nueva Jerusalén y quizás otra como Jesús La Peña, Cartagena, Colombia, son iglesias del último tiempo. Essas são as igrejas do último tempo. La nueva generación A nova geração que va a dejar una huella, una marca en el mundo. que vai deixar uma marca no mundo. Así yo creo que Dios me mostraba lo que iba a ser el avivamiento. Assim Deus me mostrou que vai fazer no avivamento. Y me mostraba cuando yo voy en el avión E me mostrou quando eu vou, de noche. quando eu estava voando no avião. Y cuando uno está de noche en el avión, usted ve las ciudades Quando você está voando à noite, você vê a y ve cidade. una acá, otra acá, otra acá. Y son como pequeños E fuegos. são como pequenos fogos. Cuando alguien prende un fuego y la noche se vuelve como rojo. Então, quando alguém prende fogo, à noite ela fica como brasas. Y lo que va a pasar, el despertar de Dios, va a ser como eso, me dice. Entonces va a ser aquí en Brasil, en varios puntos de Brasil, Então, esse en fogo varios vai acender em puntos. vários pontos do Brasil. Y yo creo que avivamiento va a ser uno de esos E eu fuegos creio que o avivamento vai ser que va a desses fogos marcar, porque para Dios no hay casualidad. que vai marcar. E para Deus não há casualidade. Y como repito, tengo miedo. E eu tenho medo. Por la pregunta, ¿no? En el modo de broma, de brincadera. Modo de brincar. Dije, vamos mejorando con el portugués. Así que al nombrar usted esas palabras, pasó algo dentro mío y sé que esto de Dios. Eu sei que isso é de Deus. Así que, bueno, pastora, usted sigue. Amém, amém. Pastor, uma pergunta: quantos países o pastor já foi? No muchos, Ministrar? no muchos, creo que son 7. E Eu acredito que 7. qual foram os países que o pastor viu assim de uma forma diferente Deus lhe usar naquele lugar? De forma diferente, Assim como o pastor estava compartilhando quando foi à Colômbia, que Deus mostrou. bueno, Colombia es algo particular. Colômbia é algo particular. El primer país que yo visito, que Dios me manda, es República Dominicana. O primeiro país que eu visito foi a República Dominicana. Y estuve 42 días en Eu República estive em Dominicana. 42 dias na República. En muchas provincias, muchos estados. Muitas províncias e estados. Estaba aprendiendo a ser pastor y me habían ungido como apóstol. Eu estava aprendendo a ser pastor e me ungir apóstolo. No entendía por qué. Eu não entendia por quê. O sea, no pretendía ser apóstol, no pretendía ser pastor, pero bueno, pastor ya tenía que ser, ya tenía un pueblo Eu não pretendia ser pastor nem apóstolo, E mas não eu já po- tinha um povo. y no podía retroceder. E eu não podia voltar atrás. Una vez que uno tiene un encuentro con el Señor y tiene el llamado, Uma vez que alguém tem encontro com o Senhor e tem um chamado, no puede retroceder. não pode Sim. voltar atrás. Lo de República Dominicana, el primer viaje a una nación, fue algo tremendo. Foi uma viagem tremenda, Porque Dios me manda a República Dominicana porque Deus me manda na República Dominicana y verdaderamente no teníamos dinero. e nós não tínhamos dinheiro nenhum. Y como yo le decía el otro día, yo le digo, desde ese día de que Dios me empezó a sacar, yo siempre le dije a Dios, Dios, si tú me mandas, tú me provees, tú me llevas y tú me traes. Então eu falei, Senhor, se o Senhor me chama, o Senhor me leva e o Senhor me traz. Yo nunca me voy a preocupar porque si me dan ofrenda o no me dan Eu ofrenda. nunca me preocupei se vão me dar oferta ou não. Entonces le dije a Dios, pero República Dominicana fue una escuela. A República Dominicana foi uma escola. ¿Por qué fue una escuela? Porque cuando yo voy, de repente República Dominicana es un pueblo muy creyente, muy católico y muy evangélico. A República Dominicana é um povo muito católico e muito evangélico. Por eso ustedes van a ver dominicanos así como Harrigan. ¿Conoce a Harrigan? El pastor Harrigan. ¿Algún dominicano conoce? No. Bueno, los dominicanos son gente de fuego. Dominicanos são gente de fogo. Está el pastor Harrigan, Pastor Hanigan, que Dios lo usa tremendamente, Deus lhe y usa más en este tremendamente. tiempo. Ainda mais nesse tempo. Dominicana tiene mucha disciplina, mucha religión y disciplina.
Dominicano tem Todo muita religião e aquello. disciplina. Todos aquellos que salen de República Dominicana, Todo aquele sai da así República como Dominicana, Harrigan, assim y como se van Harrigan, a otro país y empiezan con toda la disciplina y toda la palabra y la enseñanza y el tiempo de oración que ellos tienen, explotan en la unción. e quando ele sai para outros países e com toda disciplina, ele então explode a oração em unção. Por eso en este tiempo muchos cantantes, adoradores dominicanos están adorando como Barak. Barak viene de República Dominicana. Por isso que muitos cantores da República Dominicana estão explodindo, como Barak. Pero cuando yo me encontré en República Dominicana, esos hombres cuando predicaban, yo me acuerdo que fui por un congreso Eu me lembro que eu fui pregar num congresso, y creo que el congreso era caminando con el Espíritu Santo. e o congresso era caminhando com o Espírito Santo. Y en ese congreso éramos 6 expositores E nesse congresso havia 6 pregadores. y yo era el quinto. Eu era o quinto. Antes que yo fueron 4. Antes de mim foram 4. Cuando predicó el primero, Quando o primeiro pregou, yo ya me quería volver a Argentina. eu já queria voltar para a Argentina. ¿Por qué? Porque ¿qué digo que hago acá? Porque estos hombres eran hombres de fuego, E eu de perguntei o que eu palabra, vou de falar aqui. revelación. Y yo ya me quería volver. Eu já queria voltar. Ya en el segundo, ya quería esconderme bajo la tierra. No segundo eu já queria me enterrar. El tercero y el cuarto. Y yo dije, sigan. No, Eu disse, continue pregando. sigan ustedes. Continua vocês. Pero lo tremendo que es Dios. Tremendo é que Deus. Jesús habla en el monte de las bienaventuranzas. Jesus fala no monte de bem-aventurança. Y las bienaventuranzas son llaves. E bem-aventurança são chaves. Poderosos. Pero esas llaves se pueden usar si tenemos el principio que es la primera llave. Se você só pode usar a chave se você tiver o princípio da primeira chave. ¿Sabe cuál es la primera llave? Lembra qual é a primeira chave? ¿Sabe? Ahí va, ahí está buscando, pastor. Bueno, le voy a decir, no le voy a poner en apuro. Eu não vou lhe botar em apuro. Bienaventurados los pobres en espíritu, Bem-aventurados pobres de espírito, porque de ellos es el reino de porque los cielos. deles é o reino do céu. Cuando más pobre soy en el espíritu, Quanto mais pobre sou no espírito, más se desata el reino de Dios. mais desata o reino de Deus. Entonces, yo ahí me encontraba que estos hombres espiritualmente tenían una unción tremenda E eu via esses homens com uma unção tremenda. y yo me sentía pobre, E eu me sentia pobre, que no podía dar nada. que não podia dar nada. Pero Dios me llevó a República Dominicana. Mas Deus me levou à República Dominicana. Y recuerdo que me había dado el mensaje y yo temblaba. Y me toca a mí. Y cuando me toca a mí, E quando eles me chamaram, el Espíritu Santo me toma y pone palabra en mi boca. o Espírito Santo me toma e coloca a Lo palavra. que yo tenía en la Biblia, Aquilo que eu tinha na Bíblia, y de repente explotó una unción que todos saltaban de la e de silla. repente explodiu uma unção e todo mundo saltava da cadeira. Había una persona Havia uma pessoa que solo tenía una pierna. que só tinha uma perna. Y cuando el Espíritu Santo empezó a ministrarlos a Quando o todos, Espírito Santo começou a ministrar a eles, él corría de una punta a la otra y danzaba en la presencia de Dios con una sola Ele pierna. ele corria de um lado para o outro e dançava somente com uma perna. De repente me saqué mi saco De porque repente tirei meu paletó el Espíritu Santo empezó a hacerme hacer cosas que yo digo, no sé, yo obedezco. Pero era locura. E ele mandou eu fazer umas coisas e eu não sei, eu só obedeço, é loucura. Y había un hombre que medía como 2 metros, E grandote. havia um homem com uns 2 metros de altura. Era el presidente de las iglesias Asamblea de Dios de República Dominicana. Era o presidente da Assembleia de Deus da República Dominicana. Yo apenas estaba aprendiendo a ser pastor. Eu estava aprendendo a ser pastor. Y para empezar a viajar, Dios me unge como apóstol. E para começar a viajar, Deus me unge como apóstolo. Y de repente, República Dominicana es un país que muchas de las iglesias no aceptan lo apostólico. E muitas das igrejas não aceitam o Se apostolado. manejan en la unción trivial, a pastor, líderes. Eles trabalham na unção Esse é o ministério. normal. Y de repente yo no sabía quién era, no sabía quién era nadie, no conocía a nadie. Eu não conhecia ninguém lá. Y saco mi saco Eu tirei meu paletó y lo pongo sobre su hombro. e coloquei sobre seu ombro. Y me acuerdo que le digo, Dios te ha llamado a caminar como un apóstol. E eu falei para ele, Deus te chamou para caminhar como apóstolo. Por eso estás en el lugar que estás. Por isso você está Yo nesse no lugar. sabía que era el presidente.
Eu não sabia que ele era o presidente. pero yo hablé lo que Dios me... Eu só falei o que Deus mandou. Le saco el saco y esse hombre Eu peguei Cai meu na terno presença. e o homem caiu. después hizo una fiesta, una vaca, mataron una vaca, Então eles mataram um animal, arroz, arroz, e hicieron una reunión y ahí fui a ministrar en su iglesia en la central. e eu fui ministrar então na sede. A través de ese congreso muchos estuvieron y ahí empezaron a llevar al argentino para todos lados. Então, através dessa festa, o argentino foi para todos os lados. Pero bueno, como le decía al principio, pastora, no la estoy dejando hablar. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Eu quero que você faça mais uma pergunta. Quero que o pastor compartilhe quando Deus levou aquele lugar onde olhou a favela de um lado. Pero espere que le sigo con este. Ah, Porque para entender una cosa, Para você entender uma coisa, para poder ir a ese punto, para chegar nesse ponto, cuando estoy en República Dominicana, quando eu estava em República Dominicana, nosotros ya teníamos la Nueva Jerusalén, nós já la tínhamos a iglesia, el igreja. ministerio, una iglesia grande, muchas almas, Uma igreja grande com muitas almas. pero yo no les enseñaba ni a diezmar, ni a ofrendar, Eu não ensinava eles a dizimar nem a ofertar. porque yo creía que todos los que venían a Dios se iban a hacer como yo, Porque eu acreditava que todo mundo que que vinha no a hace Deus falta que le enseñe, que ia Él te fazer da. igual eu. Que não precisa ensinar. Yo diezmé, yo sembraba, Eu já ofertava No e necesito. dizimava. no necesité. Hasta que Dios me exhorta y le tuve que enseñar. Entonces, ¿qué pasaba? Todo lo que entraba en la iglesia no alcanzaba para el alquiler. Então tudo que entrava na igreja não cobria as despesas. Juntamos hasta la última moneda para el viaje. Eu juntei até a última moeda para a viagem. Fui al banco a depositarla y encima me equivoqué de banco y solo tenía para el viaje y volver. Al tener equivocarme de banco, ya no tenía yo para volver. Eu errei o banco e depositei no banco errado e eu não tinha dinheiro para voltar. O sea que pagué en el banco el vuelo, el tiquete, Eu paguei a passagem y me vine de ese banco caminando hasta mi casa. e eu vim caminhando até minha casa. Entonces, Eu só tinha para que dinheiro se para, imagine, para a passagem. Para ir até o banco, nem para voltar eu tinha dinheiro. pero el pasaje lo sacamos. Volamos a República Dominicana. Nós fomos até a República Dominicana. 3 aviones 3 aviões. y de Panamá a República Dominicana un avión pequeño. De Panamá a República Dominicana, um avião pequeno. Y me siento en el último asiento. E eu me assento no último assento. Y tenía 2 personas a este lado, 2 mujeres, E tinha 2 mulheres no lado, 2 varones en el otro lado, 2 homens no outro lado, otra familia adelante. outra família na frente. Y yo venía estudiando. E eu vim estudando. Y de repente me habla y el Espíritu Santo me toma y reconocen que yo soy un hombre de Dios. E então o Espírito Santo me toma e eles reconhecem que eu sou homem de Deus. Y de repente en el avión estaba empezando a aterrizar Então o avião estava aterrissando y ya el Espíritu Santo empezó a obrar. e o Espírito Santo começou a trabalhar. La mujer que estaba ahí hacía 15 años que no volvía a República Dominicana. Estaba volviendo porque su hija había quedado embarazada. A mulher que estava ali fazia 15 anos que não voltava. Estava vindo porque estava grávida. Ella conocía a Dios, Ela já conhecia pero Deus. estaba apartada. Estava longe. Había ido a Argentina porque venía de Argentina. Ela estava indo da Argentina para a República. Y para poder mantener, se metió en la prostitución. Para poder sustentar-se, ela se tornou uma prostituta. Los que estaban adelante eran 2 misioneros evangelistas que venían de otra ciudad, Quem estava na minha frente eram 2 missionários. que venían a ministrar. Venían de ministrar. Eles tinham acabado de vir ministrar. Entonces, en los últimos asientos, el Espíritu Santo descendió y la gente de aquí, y estamos, ni me abroché el cinturón para aterrizar, Eles já tinham colocado o assento para então aterrissar. porque el Espíritu Santo empezó a ministrar a la mujer porque se reconcilió con el Señor. Aquela mulher então se reconciliou com o Senhor. Las 2 personas que estaban adelante, los ministros, los misioneros evangelistas, de repente empiezan a ser libres. En los aviones se acostumbra a tener por si uno tiene que devolver la bolsa. Entonces uno devuelve, no sé cómo le dicen acá, Sim. Então o tem, vómito. sim. Então tem que devolver aquela bolsa que foi usada. Entonces yo empiezo a orar en el avión. Ele começa a orar e as pessoas começam a ser libertas. El avión estaba aterrizando O avião estava aterrissando.
Y yo estaba y el Espíritu Santo estaba ministrando a la mujer que se reconcilió, O Espírito Santo estava ministrando a mulher que los reconciliou. muchachos que habían estado ministrando y se ve que al no tener una cobertura se absorbieron todo. Entonces ahí los ministró y Dios le dio palabra y los que estaban acá. Y eso fue algo tremendo porque en el medio del aterrizaje todos recibieron liberación, sanidad. No meio da aterrissagem, todos receberam libertação e cura. O sea que antes de pisar República Dominicana ya el Espíritu Santo empezó a hacer. Antes de chegar à República, o Espírito Santo já começou a fazer. Entonces cuando la gente veía lo que Dios hacía a través de mi vida, Então, quando as pessoas viam o que Deus estava me fazendo, invitaba a muchos lados. me convidavam. Pero el tema era el siguiente: Mas o tema era o seguinte: cuando me honraban con la ofrenda, quando me honravam com oferta, yo decía, con esto no le puedo mandar a mi familia para que coma. eu dizia, com esse valor não posso mandar nem para que minha família coma. Entonces empecé a preocuparme, pero seguí predicando. E eu comecei a ficar preocupado. Y me acuerdo que fui a donde no ha llegado extranjero en República Dominicana, Eu fui em um lugar bem estrangeiro da República Dominicana, donde no había llegado extranjero todavía. onde outras pessoas de outros países não tinham chegado até lá. Me acuerdo que cuando me llevan a ese lugar, Quando me levam nesse lugar, me llevan en una guagua, camioneta, eles me levam numa caminhoneta. a eso le dicen guagua, y era todo montaña era de noche y recuerdo que iba con la camioneta y de repente parecía que se acababa el mundo Então eu subi com a caminhonete à noite e de repente parecia que o mundo tinha acabado. porque iba fuerte y de repente arriba y ahí abajo, de repente curva. Era subia, descia, curva. E eu me segurava. Era alto então, né, pastor? Había dos iglesias arriba, Havia duas igrejas lá em cima. una acá y la otra un poquito más arriba. Uma La aqui, de outra más mais- arriba no tenía electricidad A mais alta não tinha eletricidade. y en la de más abajo es donde nos quedamos hospedados, nos pusieron un colchón, no sé cómo le dicen acá, E na igreja de baixo que ficamos hospedados tinha um colchão. un solo colchón, Somente um colchão no chão, ¿no? Cerca del altar. perto do altar. El primer día que ministramos Primeiro dia que ministramos en la iglesia de más arriba, ministramos na igreja mais alta. humilde. Bem humilde. No tenía corriente con generador. Não tinha corrente nem gerador. Dios hizo tremendas cosas. Hizo milagros había una mujer, la pastora, que no podía tener hijos. A pastora era estéril. Y Dios activó de nuevo su vientre. Deus ativou o seu ventre. Al otro día la otra iglesia Em outro dia, na outra igreja, era más linda, era mais material, bonita, de material, y la gente no entraba e as pessoas não entravam. hasta la calle. Mucha gente. Dios hablándole a todo el mundo, gente que estaba apartada, Tinha muita gente, até na rua, hijos que estaban en la droga, en el havia alcohol, pessoas longe de Deus, usando droga. y esa noche estaban todos ahí. Nessa noite todos estavam aí. Y Dios lo liberó. E Deus libertou a todos. Fue tremendo. Al otro día, bueno, lo que me asustó era lo siguiente: bajamos con la camioneta O que mais me assustou é quando nós descemos com a caminhonete y de repente cuando estábamos bajando la ciudad, yo estaba adelante, eu estava na frente él manejando, e outro motorista, más grande que esta mano, maior que essa mão, una cacata. Así le llaman a la República Dominicana. a cacata, Sí, acá puede ser tarántula, ou uma Aranha. aranha, y quedó del lado de afuera, e uma aranha na pero parecía que caminhonete. estaba delante o adentro. Estava lá de fora do vidro, mas parecia que estava dentro da caminhonete. Entonces cuando yo vuelvo a la iglesia, Então quando eu volto na igreja, empecé a mirar eu começo a procurar. y arriba de la iglesia estaban todas. E em cima da igreja tinha um monte de aranha. Tô. Pero cuando desciende la unción, uno se olvida del peligro. Então quando a unção desce, você se esquece do perigo. Dios hace grandes cosas en ese lugar Deus fez grandes coisas nesse y lugar. venía haciendo grandes cosas en muchos lugares. E vem feito grandes coisas em muitos Pero de lugares. repente empecé a pensar, la ofrenda que me están dando, yo no puedo hacer nada, ni siquiera alcanza para el pasaje. E eu comecei a pensar que a oferta que eu estou recebendo não dá nem para comprar passagem. Y terminamos de ministrar en esas dos iglesias E nós terminamos de ministrar nessas 12 y igrejas. nos dieron ofrenda. E não deram oferta. Y nos íbamos con la camioneta. E nos levaram com a caminhonete. Y de repente cuando nos íbamos con la camioneta, E quando nós estávamos indo,
La gente salía corriendo atrás de la As camioneta pessoas saíam correndo atrás da caminhonete. y me dice el pastor, ahí te vienen a traer la ofrenda. E disseram, pastor, nós viemos trazer a oferta. Cacao, Cacau, huevo, ovo, fruta, fruta, verdura. Meu verdura. Deus. Y yo les decía, y yo había cambiado, y me estaba enojando. Sim. Y yo digo, esto yo no lo puedo pasar por el avión. Eu disse, com isso aqui eu não consigo comprar passagem de avião. ¿Cómo voy a mantener a mi familia? Como eu vou manter minha família? Y me enojé con Dios. E eu fiquei triste com Meu Deus. Deus. No voy a predicar más. Não vou mais pregar. O pastor falou isso para Deus. Sí. E o que ele fez? Y el Espíritu Santo viene y me habla. E o Espírito Santo veio e falou, ¿Viniste por vos o viniste por mí? viesse por pessoas ou viesse por mim? Me trató tanto eso Isso me tratou tanto Deus. y entendí de ese momento e eu compreendi nesse momento que yo no tenía que vivir del Evangelio, que eu não tinha que viver do Evangelho, sino vivir para el Evangelio. senão viver para o Evangelho. Y que no tenía que preocuparme por eso, Que eu não tinha que me preocupar com isso. sino que Él se iba a encargar de mi familia. E sim que ele vai se encarregar com a minha família. Y mientras yo viajo y hago, Dios hace en casa. Entonces desde ese día le dije al Señor, envíame a donde nadie quiere ir. Então eu disse para o Senhor, me envia onde ninguém quer ir. Lo que pasó en República Dominicana fue tremendo, O que aconteceu lá foi tremendo. porque llevamos un mover muy fuerte Porque vivemos um mover muito forte de intercesión. de intercessão. El primer día que llego, hablo con el pastor y como son montañas, lomas, hay una casa arriba, otra abajo. E quando eu falo com o pastor, a montanha, casa em cima e casa lá embaixo. Y abajo de la casa del pastor había una iglesia haitiana. E embaixo da igreja, da casa do pastor, havia uma igreja haitiana. Y yo le digo al pastor, necesito orar. E eu falei, eu preciso orar. Y le digo, hay un ministro acá. E eu falei, tem Y me ministro dice, aqui? sí, hay un evangelista con su esposa, un pastor. Bueno, tráigamelo que yo voy a orar con ellos. E eu chamei eles, então, que eu queria Y nos orar. prestan la iglesia. E eu pedi emprestado à igreja. Y vamos a orar, le dije, vamos a interceder. E vamos orar e interceder. Ellos se arrodillaron. Eles se ajoelharam. Y yo le dije, no, interceder. Eu disse, não, interceder. Y les enseñé, y los paré. Eu Nos parei sentamos eles, en ronda, nos tomamos de la mano. tomamos a mão sentados, Les expliqué expliquei a y eles empecé a orar. e eu comecei a orar. Y empezaron todos a hablar en lengua E todos começaram a falar y a em interceder. e a interceder. Ahí no había perros, Aí não havia cachorro, no. não tinha cachorro ali. Y esa noche no sé de dónde salieron tantos. E nessa noite eu não sei de onde saíram tantos cachorros. El pastor me dijo, eso nunca pasó. E o pastor falou, isso nunca aconteceu. Ni yo sabía lo que estaba haciendo. E nem sabia o que estava acontecendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? E o que estava fazendo. Es como que agarró un panal de avispa o de abeja Como pegar uma casa de abelha e sacudir. y empezaron a pasar cosas tremendas. Começou a acontecer coisas. ¿Quieres saber una? Quer saber uma? Sim, sim. Porque yo hablo, pero usted no me pregunta. Por favor, pastor. Venimos un día de ministrar Nós estávamos voltando de ministrar. y cuando entramos con la camioneta, Quando entramos com a caminhonete, cierra el portón y yo entro para dentro de la casa, fecha o portão e entro para dentro da casa. vino alguien y quería matar al pastor. Veio alguém que queria matar o pastor. Encima hablaba en lenguas E ele falava em línguas. y yo lo escucho E eu escuto. y salgo afuera Eu vou para fora. y le digo, diablo mentiroso, E eu disse, o diabo é mentiroso. eso no es Dios. Isso não é Deus. O sea, moví el avispero. Então eu movi o vespeiro. Él alquilaba al lado y Dios le habla así, no se arrepentía. E Deus falou àquele que está lá, se você não se arrepender, Al otro día no outro dia, desapareció. ele desapareceu. En esa casa, cuando yo voy a República Dominicana, Nessa casa, quando eu vou na República el Dominicana, pastor me dijo lo siguiente: o pastor me falou o seguinte, el día que vengas a República Dominicana, o dia que vier yo aqui, te voy a hacer una casa. eu vou te dar uma casa. Y literalmente me hizo una casa arriba de su casa. E ele fez uma casa acima da sua casa. Sí. Y llegué antes de tiempo y la estaban terminando. E quando eu cheguei lá, eles já estavam terminando. Entonces él me dio su habitación. Então ele deu a sua habitação. Su habitación tenía
su toalé, su baño propio. Tinha banheiro próprio na casa. Todos los días a las 3 de la mañana el Señor me sacaba, me despertaba y me llevaba a orar. En el baño había una ventana que daba a los montes. Todo dia, 3 da manhã, Deus me acordava, eu ia no banheiro e havia uma janela que olhava para o monte. Tuve ataques espirituales. Houve ataques espirituais. Jezabel se sentó en esa cama. Jezabel se sentou naquela cama. Lo que Dios hizo en República Dominicana fue fuerte. O que Deus fez lá foi forte. Lo que pasó en esa casa fue fuerte. O que aconteceu nessa casa foi forte. Ya antes de venirme, la propia esposa del pastor Antes de eu vir, a esposa do pastor se cortó. se cortou. No llegó a tocarse las venas, Não chegou na veia, pero casi se veía el hueso. mas quase dava para ver o osso. Fue un mover muy fuerte. Foi um mover muito forte. Un día antes de volverme, Um dia antes de eu voltar, estaba en el aposento que ellos me hicieron. eu estava nesse quarto que fizeram para mim. Y de repente yo tenía una tablet Eu estava com um tablet. y yo estaba acostado. Eu estava encostado. Y yo me acuerdo que estaba escuchando adoración. Eu estava escutando a adoração. Marco Barriento. ¿Conoce? Aham, Marco Barriento. sim. ¿Conoce? Já ouvimos. Já. ¿Eh? A outra vez o pastor falou, quando veio, que falou do nome dele. Exactamente. Entonces, de repente, ya no cantaba más Marco Barriento. De repente não era mais ele que estava cantando. Era el diablo. Era o diabo. Y uno cuando está experimentando cosas Então quando você está experimentando y sabe coisas que está Dios, e sabe que está Deus, se quiere levantar y pelear. você quer se levantar e guerrear. Pero siempre hay que escuchar la voz de Dios. Mas sempre tem que escutar a voz de Deus. Cuando Él se aparece, Quando ele É nessa aparece casa. nessa casa, yo quedo paralizado. eu fico parado. Y empecé a adorar y me iba a levantar y iba a reprender. E eu estava adorando e dei vontade de se levantar e repreender. Y vino el Espíritu Santo y me dijo, solo adora. E o Espírito Santo me disse, somente adora. Esta batalla es mía. Y Él peleó con el demonio. Ele disse, essa guerra é minha. E ele lutou contra o demônio. Pero automáticamente los intercesores de la iglesia, mi esposa y los intercesores, Dios le había avisado del peligro. Deus avisou para minha família e para os Y intercessores empezaron do a perigo. interceder. E eles começaram a orar. Después que pasó todo esto y el Espíritu Santo venció, Depois que passou tudo isso, o Espírito Santo venceu, nos llamamos nós chamamos eles. y se revela lo que había pasado. Nos pusimos a orar porque pasó esto y E esto. falamos o que aconteceu. El daño que causó al diablo las tinieblas en República Dominicana fue tremendo. O dano que foi causado às trevas na República Dominicana foi tremendo. De República Dominicana hay muchos testimonios, Há muito testemunho lá. pero del que yo quería hablarle para llegar al de Colombia E o que Era- eu queria falar para você para chegar em Colômbia es del trato que tuve é do trato que eu tive con el tema de la ofrenda com o tema da oferta. y de ese día decirle, voy a ir donde nadie quiere que vaya. E poder Llévame. dizer, me leva onde ninguém quer ir. Entonces me lleva a Que Colombia. oração forte. Pastor, é uma oração que poucos querem fazer. Y literalmente así fue. E assim foi. Yo me entero de los lugares que son peligrosos Eu entrei em lugares perigosos, porque siempre acostumbro sacar fotos porque eu sempre costumo tirar fotos. y las Sí. subo a las redes. E eu lanço na internet. Y la gente ve. E as pessoas olham. Y Sí. cuando me ve y me dice, ¿qué hacías ahí? E quando eles vêm, dizem, o que você foi fazer aí? ¿No sabes qué peligroso es eso? Você não sabe que isso aí é perigoso? De repente un día llego a Bogotá, Um dia eu chego em el Bogotá, Espíritu Santo me habla y me dice, hoy vas a hablar con un pastor. o Espírito Santo fala, vai lá e fala com o pastor. Entonces yo le hago caso, voy Então eu fui. y me encontré con un pastor. Eu me encontrei com o pastor. El pastor me invita a tomar un café. O pastor me convida a tomar um café. El tema era que a través de ese pastor yo iba a conocer al otro pastor. E através desse pastor eu iria conhecer outro pastor. Yo no conocía ni a ese pastor ni al otro Eu pastor. não conhecia ninguém ali. Ahora cuando conozco a este pastor me dice, tengo que ir a la casa de otro pastor. Então o pastor disse, eu tenho que ir na casa de outro pastor. Y está en la loma, É bem longe, alto, bem no morro. como la favela. É como uma favela. En Bogotá, asentamientos que usurpan la tierra. Em Bogotá há invasões. Exacto. Entonces empieza a subir. Yo no sabía, como dice, corazón que no, ojo que no ve, corazón que no. Aquilo Assim, que o olho não vê, o coração não sente. Vamos. Vamos. Sim. Y me lleva. E ele me leva.
Ya el lugar no parecía bueno, pero Dios me llevó. O lugar não parecia bom, mas foi Deus que me levou. El pastor no me estaba esperando O pastor não estava me esperando. y yo tenía todos los días ocupados. Eu estava ocupado todos os dias. Solo había quedado un día libre. Só aquele dia livre. Cuando yo llego, entro a la casa, me presenta como pastor Quando eu entro na casa, me apresento como pastor. y Dios le empieza a hablar a él y a su esposa. Deus começa a falar a ele e a sua esposa. Y yo tenía reuniones un día, E eu tinha reunião em um dia. pero yo le dije, Dios me envió para que yo predique y Dios se manifieste en tu iglesia y vas a tener que cambiar el día. E Deus então me enviou para que eu pregue e mude aquela igreja. Costó. Pero yo le digo, no todos los días Dios te envía un argentino a tu casa. Não é todo dia que Deus te envia um argentino na sua casa. Verdade. Entonces aceptó hacer la reunión. Então ele aceitou. El lugar donde yo fui se le llama el palo del ahorcado. Esse é o lugar. Esse é o lugar El palo del ahorcado. Esse é o lugar que ele foi. na Colômbia. Bogotá. Arriba, ¿no? Acima. Evasión. Um lugar de invasão. Muchas ollas. Las ollas son donde venden droga. Lugar Muito perigoso, ponto de droga. Perigoso. Mucha muerte, muchos ajustes de cuenta. Muita morte e ajuste de conta. El lugar verdaderamente, miedo no, Medo pero não, uno conoce. mas eles conhecem. Y yo obedezco siempre a Dios. Y hace la reunión, obedece. E eu obedeci e fiz a reunião. Fui esa noche, Fui na noite. la iglesia estaba llena y muchos jóvenes. A igreja estava cheia com muitos jovens. Espíritu de levianismo, Espírito levianismo, homosexualismo, homossexualismo. violaciones. Dios se manifestó de una manera Deus se manifestou de uma maneira que eso quedó marcado. que isso ficou marcado. Yo le dije a Dios, Eu falei a Deus, envíame donde nadie quiere ir. envia-me onde ninguém quer ir. Entonces, el pastor no quería que yo vaya, Então o pastor não queria que eu fosse pero embora. no porque no sabía que era Dios, Não porque não sabia que não era Deus, sino porque no tenía para darme una ofrenda. mas ele não tinha oferta. Y yo le dije, E eu falei para ele, ya Dios me pagó el ticket de ida y de vuelta. Deus já me pagou a passagem de ida e de Yo no volta. necesito una ofrenda. Eu não preciso de oferta. Y ahí Dios hizo. E aí Deus fez. Cuando yo saco fotos de los lugares, es donde cuando bajo de la loma, me dicen, ¿qué hacías ahí? Es Quando un eu tiro lugar, as fotos, as pessoas me dizem, o que você fez ali? el lugar peligroso. Esse lugar é perigoso. Un día me encontraba en México. Um dia eu estava no México. ¿Usted quiere que lo cuente? Você quer que eu conte? Claro, por favor. Y estaba en Chamula. Eu estava em Chamula. En Chamula no hay policías. Lá não há polícia. Colômbia também. México. México. Chamula hoy día se derrama sangre todavía. Ali se derrama sangue. Chamula no hace muchas décadas que el cristianismo está tomando, todavía no. Faz pouco tempo que o Território. cristianismo entrou ali e está tomando território. Es más, hay una película, Chamula, Há até um filme sobre isso, donde mataban los cristianos, onde eles matavam os cristãos. pero yo no sabía nada. Mas eu não sabia. Y Dios me dijo, "Ah, Chamula", y E vamos Deus a Chamula. falou, vai em Chamula, e eu fui Cuando para llego a Chamula. Chamula, todo lugar tiene una iglesia católica. Quando eu chego lá, todo lugar tem uma igreja católica. La iglesia católica de ese lugar, o sea, ni el catolicismo todavía pudo tomar ese lugar, Chamula. Nem o catolicismo pôde tomar esse lugar. Porque la iglesia de Chamula son puros brujos los que están adentro. Porque na igreja de Chamula são os bruxos que estão lá dentro. Usted necesita arreglarse en pareja, entra a la iglesia y ahí hacen el trabajo. Necesita hacerle un mal a alguien, ahí hacen el Você trabajo. quer casar, você entra nesse lugar e eles fazem o trabalho. Você quer fazer mal para alguém, você entra nessa igreja e eles fazem o mal. Los chamales están ahí, los brujos. Os bruxos estão ali. Está prohibido que se entre con cámara dentro de la É iglesia. proibido que entre com celular. com Quizá câmera. encuentre a alguien, si busca, que se ha metido y ha grabado y usted va a ver cómo hacen los trabajos, la suerte, la adivinan la suerte. Eles lançam sorte na igreja. Cuando yo llego, yo miro la iglesia y estaban haciendo un ritual en la puerta de la iglesia. Quando eu cheguei, estava fazendo ritual na porta da igreja. Bueno, yo fui más arriba, Eu fui mais para cima, en una iglesia donde el fundador, el que la fundió,
la fundó, onde a igreja que o fundador lo mataron por el Evangelio. mataram ele porque ele amava o evangelho. Y ahí estaba yo, ahí tuve que predicar con traductor también, E eu tive que pregar com tradutor. porque ellos hablan su lengua natal todavía, E lá eles falam a sua chamula. língua chamula, Sí. Todavía con sus vestidos com tradicionales de suas borrego, vestes tradicionais. ¿no? En la estufa, me acuerdo que en la estufa cocinaban, estufas muy antiguas, así por decir. Sim, muito antigo. Pero bueno, ahí estoy, voy a ministrar. E eu fui lá ministrar. Yo no sabía en dónde estaba. Eu não sabia onde eu estava. Me acuerdo que había un servicio de oración. Havia um trabalho de oração, No tenía que ministrar, yo ministraba el culto. não tinha que ministrar. Pero yo soy una persona que no me puedo quedar quieta. Mas sou uma pessoa que eu não consigo ficar Y me quieta. fui al culto de oración. Eu fui no culto de oração. Y ahí cuando fui al culto de oración, Quando eu fui no culto de el oração, pastor me da el lugar o pastor me dá um espaço. y empezamos. Y descendió el Espíritu Santo. E o Espírito Santo desceu. Fue un culto de oración Foi um culto de adoração. poderoso. El segundo servicio, 2 servicios, 2 días de Era servicio. 2 dias de ministração. Fue tremendo. La primera noche después de ministrar, Na primeira noite depois de eu ministrar, me vinieron a buscar los hermanos y las hermanas vieram os irmãos me buscarem para que vaya a orar por mucha gente en las casas. para que eu for orar pelas pessoas nas casas. Y me llevan a orar por una joven Me levaram para orar por uma jovem que tenía cáncer de mama. que tinha câncer de mama. No había sido atendido. Ela não tinha sido atendida. Cuando Dios me dice que la abrace, el olor a podrido ya no había sido tratada. Ela estava podre já. Exacto. Pero lo que Dios quería hacer era muy tremendo, porque cuando yo entro en esa casa, Quando eu entro nessa casa, ella estaba en una cama acá. ela estava numa cama longe. Acá había otra cama, Havia outra muy cama, humilde. muito humilde. Acá había otra cama, Mais uma cama, acá otra cama. mais outra cama. Y ella estaba acá apartada. E ela estava separada. Y acá estaba la madre. E lá estava a mãe. Y la madre odiaba a la hija. E a mãe odiava a filha. Tuve que orar por todos, Eu tive que orar por todos. llevarlos a que se amen E foi ministrar que se amem y que se perdonen. e que se perdoem. Yo andando caminando en Chamula por las noches con toda la gente tradicional de ahí. Eu fiquei orando por toda a noite com as pessoas me levando para um lugar para outro. Cuando la gente ve que yo estoy en Chamula, me dice, ¿qué hacías en Chamula? Então, quando as pessoas viram que eu estava ali, disseram: o que você está fazendo aí? Y eso es lo que le dije al Señor. E foi isso que Jesus falou. Llévame a donde nadie quiere ir. Eu vou te levar onde ninguém quer ir. Entonces, de contarle todos los lugares que yo he visitado y las casas que yo he visitado en el mundo, Se eu te contar as casas que eu já no visitei, tienen ni idea. Más casas que iglesias. eu já visitei mais casas do que igreja. Si tenemos que hablar de tantas cosas, no terminaríamos más. Se temos que falar tanta coisa, não vamos terminar. Pero voy a hablar de Colombia. Mas eu vou falar de E Colômbia. como tem ficado daí a sua casa? ¿Eh? E como tem ficado a sua casa? Como a sua casa estava enquanto você estava lá. Cuando yo salgo, Quando eu saio, Dios se ocupa de mis cosas. Deus cuida das minhas Se coisas. ocupa de mi familia. Pero a la pregunta, tengo una mujer Eu tenho uma esposa que es una intercesora, que é uma intercessora, es una mujer de Dios. é uma mulher de Deus. Si esa mujer no estaría a mi lado, Se essa mulher não estivesse ao meu yo no lado, podría hacer lo que yo hago. eu não poderia fazer o que eu faço. Bien que Dios me usa, pero si yo no tengo un respaldo, por eso cuando Dios crea al hombre y Por isso buscó que quando ayuda, Deus criou o homem, después crea todas las bestias, los depois de animales, criar tudo, y dice que buscó ayuda entre todo eso, pero no la halló. que buscou alguém para ajudar, não achou. Entonces lo puso en sueño, Então ele dormiu, abrió su costado, abriu o seu sacó de lado, una costilla tirou a costela, y de ahí hizo la mujer. fez a mulher. La ayuda idónea. Ajuda idônea. Amén. La palabra dice que las mujeres se tienen que sujetar a sus esposos. A palavra diz que a mulher tem que sujeitar ao seu marido. La religión A religião ha tomado ese texto para decir la mujer tiene que estar abajo del pie del fala hombre. que mulher tem que estar embaixo do homem. Pero no es lo que quiere decir la palabra. Não é o que a Bíblia diz. ¿Cómo le dicen a lo que sujeta el pantalón?
cinto, allá le decimos cinto, cinto. cinto. Y yo entendí esto. Eu entendi isso. Sujeción es lo siguiente. Sujeição é: Dios puso a Eva para que Adán pueda cumplir con la labor. Deus colocou a Eva para que Adão pudesse cumprir o La propósito. sujeción es que si ella está respaldándolo, apoyándolo y orando, Se ela está respaldando e apoiando e él orando, va a poder cumplir. ele vai conseguir cumprir. Entonces yo siempre doy esta ilustración. Si yo no tengo el cinto en mi pantalón, Então, se eu não tenho cinto na se minha me calça, cae. ela cai. Si ella es como ese cinto, si ella no me sujeta, É o cinto que me sustenta. yo me caigo. Se ele não sustentar, eu caio. Entonces, tiene que ver mucho una iglesia no puede caminar si no tiene una intercesión. Uma igreja não pode Sim. caminhar se não tiver intercessão. Y la intercesión tiene que ser una intercesión profética, Intercessão tem que ser profética, porque tiene que tener una dirección profética. porque tem que ter uma oração Cuando hay una profética. intercesión profética Quando a intercessão não é es profética, donde Dios empieza a revelar a través de visiones y sueños lo que está atacando. Deus então, se houver a intercessão profética, Deus começa a revelar a área de ataque através de Hace un sonhos. tiempo atrás, Um tempo atrás, una de las intercesoras de la iglesia, uma intercessora da igreja, que hoy está ahí apartada, que hoje está separada, pero los dones son irrevocables. mas os dons não foram tirados. Dios le muestra en visión Deus mostra a ela em visão lo que iba a pasar con mi mamá. o que ia acontecer com a minha mãe. Yo le dije, no, Eu falei, não, pero tienen el don. mas ela tinha o dom. Y así como Dios le mostró, E assim como Deus así mostrou, pasó. assim aconteceu. Cuando Dios muestra, Dios nos muestra cuando está la iglesia sitiada, los demonios que están atacando, los trabajos que hacen los brujos. Deus mostra quais são os demônios que estão atacando, o trabalho que os bruxos Si fazem. yo estoy en un lado y la intercesión está activa, Se a intercessão me está llama ativa, y me dice, va a pasar esto, va a pasar lo eles me otro. chamam e dizem, vai acontecer isso, isso, isso. Si no hay intercesión, Se não há intercessão, la iglesia no avanza. a igreja não vai. Pastor, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e perguntando como estar sensível à voz de Deus, assim como você ouve facilmente, vai, prega ali, prega lá. Dios habla al Espíritu, Deus fala ao Espírito. Dios habla a través de la palabra Deus fala através da palavra. y Dios habla audiblemente. Deus fala de forma audível. Audiblemente es el nivel más alto. A audível é a forma mais alta. Para eso uno tiene que afinar su oído, Para isso você precisa afinar o seu ouvido, desarrollar esa intimidad. de desenvolver essa intimidade. Cuando Dios me habla a mí, Quando Deus fala comigo, habla mi espíritu. fala no meu espírito. Y mi espíritu no se puede resistir. Meu espírito não pode resistir. Parece algo loco, recién por ahí digo, tengo que ir a Panamá. Parece louco eu dizer, tem que ir a Panamá. Y tal fecha tengo que ir a Panamá porque me dice tal la fecha que tengo que ir. Eu tenho que ir nessa festa no Panamá. Ahora que hace mucho tiempo que lo hago, ahora la gente ya está, pero al principio era raro, porque yo decía, Dios me dijo que tengo que ir. Mas no começo era muito difícil, agora eles me convidam. Y cuando es la primera vez uno no conoce a nadie, está en un país extranjero. E na primeira vez ninguém conhece num país estrangeiro. Pero cuando uno obedece a Dios, Mas quando um obedece a Deus, Dios abre todas las puertas y te pone la gente indicada. Deus abre toda a porta e coloca as pessoas certas. Eso se puede perder. Isso No, pode perder. se puede perder, sí. Isso você pode perder. Cuando uno va creciendo en el camino del Señor, Quando uma pessoa vai crescendo no caminho do Senhor, se puede perder. ele pode perder isso. ¿Por qué? Porque vamos asumiendo una responsabilidad Porque começa a assumir y vamos responsabilidade. conociendo que hay peligro. E começa a reconhecer que há perigo. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, si ustedes no son como estos niños, Por isso que Jesus disse, se você não for como essas Porque crianças, porque el reino de Dios es para los niños. porque Entonces, o reino de Deus é para as crianças. si yo tengo que decirle de un secreto, es decirle que me presento como un niño delante de Dios. Eu me apresento como criança diante de Deus. Porque cuando uno es adulto, empieza a hablar con Dios diferente. Então, quando fica Sim. adulto, começa a falar com Deus Entonces diferente. empieza Dios dice, ve para acá. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que ir para ahí? Então, Deus diz, vem para cá, então eu digo, por que que eu tenho que ir Pero para aí? cuando uno es niño, Mas Dios quando é dice, criança, ve y hace esto, y el niño va. Deus diz, vem e a criança vai. Pero cuando uno va creciendo, puede perderlo. Então, quando cresce, pode perder isso. Por eso algo que yo no puedo perder es de ser su niño.
O que nós não podemos perder é de ser criança. Y a veces en el mismo ministerio, en la iglesia, nosotros nos enfocamos en las cosas de la iglesia, Às vezes nós no ministério, na igreja, nós ficamos en la preocupados gente, com as coisas da igreja, com as pessoas, en el sonido, en el altar, com o som, com o en los altar, ministros, com os ministros. y nos transformamos en adultos E nós nos transformamos em adultos. y ya no vamos a Dios como niños. E não vamos ser como crianças. Es más, ya no vamos, porque nos estamos encargando Já não vamos mais. nosotros de las cosas que antes era en conjunto. Porque antes era em conjunto, agora é só nós. Manipula o dom. No, viene el cansancio. Vira cansaço. Nos cansamos, nos enojamos, Nos cansamos, ficamos chateados. vemos el imposible, Só vemos o impossível. pero al principio no veíamos esas cosas, Sim. Mas antes nós não víamos assim. porque éramos como un niño y todo lo que él nos decía hacer se cumplía. Porque eram como criança e tudo que ele mandava fazer acontecia. De eso se trata. É isso. Hay algo que yo le digo a Dios siempre, É algo que eu falo sempre a Deus. que yo no permita ponerle un filtro a Dios. Que Deus não me permita que eu coloque um filtro. Hay palabras que me marcan. Há palavras que me marcam. Una de las palabras que me marca es cuando Samuel desobedeció a Dios y ofreció sacrificio. Quando Samuel desobedeceu a Deus e ofereceu Saúl. sacrifício. Saúl. Y el profeta vino E o profeta vinha y le dijo, ¿por qué desobedeciste? e me falou, por que desobedeceste? ¿Por qué hiciste esto? Por que fizesse isso? Y él dijo, porque la gente me estaba viendo, Ele disse, porque as pessoas estavam olhando. que tú no venías E estava vendo que você não vinha. y me apresuré a hacer lo que tenía, Então eu fiz porque la o que gente me era estaba mirando. para você fazer, porque as pessoas estavam me olhando. Entonces, Saúl prefirió quedar bien con la gente Saúl preferiu ficar bem com as pessoas antes de obedecer a Dios. do que obedecer a Deus. Entonces eso es algo que me marca a mí. Isso me marca. ¿Por qué? Porque no puedo depender de lo que diga la gente Eu não posso depender do que as pessoas falam. o que la gente vea de mí. O que as pessoas vão ver de mim. Tengo que obedecer a Dios, Eu tenho que obedecer a Deus. porque si no me va a pasar lo de Saúl. Porque senão isso passa. Pastor, uma pergunta, aproveitar que o pastor está aqui conosco, né? Como que é a sua visão, qual seria a sua posição hoje, da maneira em que a igreja está prosseguindo e o futuro da igreja online? La iglesia de hoy, ¿cómo la veo? Como eu vejo a igreja de hoje? Esa es la pregunta. Isso, Essa é a pergunta? caminhando, da maneira que ela está caminhando, e hoje essa El tema es que hoy, caminho primer punto. online. Primeiro ponto. la iglesia de hoy, A igreja de hoje. no hay una iglesia, Não há uma igreja. hay miles de iglesias. Há milhares de igrejas. Y lo que veo, E o que eu vejo que cada iglesia é que cada igreja le enseña un Jesús a su pueblo. ensina um Jesus Le, diferente ao seu povo. le inventan un Jesús Eles inventam Jesus. y no es el Jesús que estableció la iglesia E primitiva. não o Jesus que estabeleceu a igreja primitiva. Usan a Jesús Usam a Jesus para implementar una doctrina. para trazer uma doutrina. Entonces la gente crea un Jesús y yo voy a esa iglesia porque en esa iglesia me gusta. Então eles criam Jesus e as pessoas dizem, eu vou nessa igreja porque eu gosto dessa igreja. Una frase muy común de la gente A frase comum das pessoas. cuando se va de una iglesia es, me voy de esa iglesia porque no me aman. Eu vou sair dessa igreja porque não me amam. ¿Y por qué no te aman? E por que não te amam? Porque me corrigieron. Porque me corrigiram. Y eso es al revés, porque dice la palabra que Dios corrige al que ama. A Bíblia diz que Deus corrige o que ama. Entonces la iglesia de hoy está en decadencia. A igreja está em decadência. No hay muchas iglesias verdaderas. Não há muitas igrejas verdadeiras. O hay muchas iglesias, Há muitas igrejas. pero el Espíritu Santo no está en todas. Mas o Espírito Santo não está em todas. Y la gente ni se da cuenta ni le importa que no esté. E as pessoas não percebem nem se importam que ele não esteja. Porque solamente entran en un trance carnal. Porque eles entram num transe de carne. Porque ahí es una cosa y cuando salen son otras. Então eles entram de um jeito e saem de outro. Entonces, ¿cómo ve la iglesia de Dios hoy día?
Como eu vejo a igreja hoje, yo sufro mucho por la iglesia. eu sofro muito pela igreja. No quiere decir que yo sea el mejor, el que sepa mejor las cosas, el más santo, no. Não quer dizer que eu sou melhor, faço melhor as Se coisas ou trata mais de que santo. cuando yo leo la escritura Mas quando eu leio a Bíblia, y yo veo la iglesia eu primitiva, vejo a igreja primitiva, nosotros no le llegamos ni al dedo chiquito del pie, nós não chegamos nem no dedinho do pé. porque nosotros tenemos todo fácil. Porque nós temos tudo fácil. Y cuando no lo tenemos fácil, Quando temos fácil, lo tratamos de hacer fácil. tratamos de forma simples. Ese es el primer punto. Esse é o primeiro ponto. Pero del primer punto creo, como dije cuando estábamos charlando, no sé si se salió, que como esta iglesia, amén, como creo que es una de las iglesias, una generación que Dios levanta, Mas eu creio que é uma geração que Deus uma está nova levantando geração, diferente, uma nova geração. que va a traer una reforma. Vai trazer uma reforma. ¿Qué es reforma? O que é reforma? Enderezar algo que está torcido. É endireitar o que está torto. Jesús vino a traer esa reforma. Jesus veio para isso. La palabra era la misma, A palavra era a mesma. pero el judío lo judaizó Mas os judeus estragaram a y palavra. lo legalizó y solo condenaba. E usaram isso para condenar. La palabra era buena, A palavra era boa, pero ellos la usaban para condenar, matar. mas eles usavam para condenar e matar. No había amor, Não havia amor. y Dios es amor. E Deus é Entonces, amor. cuando Jesús viene, Quando Jesus veio, Él viene a traer la reforma. a la ele veio iglesia. trazer a reforma da igreja. Ahí donde nace la iglesia cristiana. Onde nasce a igreja cristã. Y Él revela el amor de Dios. E ele revela o amor de Deus. Entonces, hoy nosotros Então nós podemos cumplir lo que dice la palabra podemos cumprir o que diz a palavra. por el amor, Pelo amor, no por la ley. não pela lei. O sea, lo que dice la ley yo lo tengo que cumplir, O que diz a lei eu tenho que cumprir. pero yo no lo hago porque vino el legalista, el religioso y me Mas dice, eu não faço si porque no sou haces esto religioso. te vas al infierno. Se você não fizer assim, você E vai é- para o inferno. Como me pasó en República Dominicana cuando estuve en una radio, Quando eu estive numa rádio, más de 1 millón de personas mais conectadas. de 1 milhão de pessoas conectadas na República. Estaba con un haitiano, Estava com um haitiano, estaba con una sierva de Dios, com uma serva de Deus. yo acá, y aquí estaba la sala donde estaba el operador, Eu aqui, lá, a sala do operador. y me dan la participación, Me deixaram participar. y yo empiezo a hablar de parte de Dios, Eu comecei a falar a parte de Deus. y siempre Dios me da palabras. E sempre Deus me dá a palavra. Digo, Señor, ¿cuándo me vas a dar una palabra? Sí. Entonces empecé a hablar y decirle que no había amor. Eu falei que não havia amor. Empecé a hablar, decir que había evangelistas que predicaban, que condenaban, Que havia y cuando evangelistas que llegaban a su pregavam e casa le condenavam. pegaban a sus esposas, E batiam suas y todas esposas. cosas así que Dios me iba mostrando. E Deus foi me mostrando várias coisas. Los mensajes por los celulares empezaron a conmocionar, las llamadas no daban. De repente la unción cayó, De repente a unção caiu. Deus. empezó a hablar en lengua el haitiano, O haitiano começou a falar em língua. la mujer se paró y empezó a danzar y a hablar en A lengua, mulher começou a falar em el língua. operador dejó de operar y O los operador teléfonos, deixou de operar. y yo me quedé, ¿y qué hago? E eu falei, o que eu faço? Porque yo ya había soltado la palabra Eu já tinha liberado a palavra. y ellos estaban en la presencia de Dios. Eles estavam na presença de Deus. Y ahí y seguí orando. Seguí orando Continué orando. y fue tremendo lo que pasó en esa radio. Foi forte o que aconteceu. Fui a predicar a la iglesia del dueño de la radio, Eu fui pregar no dono un da rádio. obispo, Um bispo. ahí donde Dios descendió el Espíritu Santo Onde Deus desceu o Espírito Santo. y empezó a liberar gente. Ele começou a libertar pessoas. Caían como al piso como serpiente y empezaban, Eles caíam no chão como cobra e começavam a se rastejar. caían, la gente gritaba, As pessoas gritavam. eran libres, vomitaban, mientras yo oraba. Entonces la gente cuando vio semejante manifestación, los sugieres y demás, Então, quando todo mundo via aquela fueron manifestação, a orar, a querer tenerlos para que... eles foram orar para ter aquilo. Y Dios me dijo, diles que nadie toca a nadie. Eu disse para ninguém tocar em ninguém. Entonces las que eran como serpientes llegaban hasta el altar E eles chegavam até y no chocaban altar su cabeza así todo arrastrándose e arrastavam sua cabeça no y en el altar. rincón del altar quedaban. Y ahí eran libres. Então, quando eles tocavam no altar, eles eram livres. Hay video de eso. Tem vídeo disso. Milagros de sanidad de cáncer, ahí donde cayeron Milagre los de tumores. câncer que foram curados. De toda clase, liberación. De todo tipo. Lo que Dios hizo en República Dominicana fue tremendo. Deus fez foi tremendo. Entonces, me fui de la pregunta. E com isso que o pastor falou, tinha quantas pessoas online? Ahora vamos lo de online. Não, naquele momento online que
Aham. Bueno, yo fui creo que fui uno de los primeros Eu fui um dos Tinha muita primeiros. gente. que cuando era un mega de internet Quando era um mega de internet, y sale el Facebook Live, então tinha um Facebook online. fui uno de los primeros que empecé a hacerlos vivos. Eu fui um dos primeiros que começou a fazer ao vivo. Dios me dijo, empecé todos los sábados a las 5 de la tarde, Deus me falou todo sábado 5 da tarde que tenía que soltar una palabra. que eu tinha que liberar uma palavra. Y a veces eran cientos conectados. Às vezes eram muitos conectados. Y todos recibían milagros. E todos recebiam milagre. Volviendo a la pregunta con qué mató David a Goliat. La Agora, espada. com Sim. quem matou Davi e Golias? Tomé la espada Pegou a espada y empecé a atacar al enemigo. Usé e eu comecei a arma. atacar o inimigo com a arma do inimigo. Un testimonio de eso es que me encontraba un día en México. Um dia eu estava no México. Por eso esta transmisión va a bendecir a alguien. Por isso essa transmissão vai Ou a abençoar alguém. Porque una vez que queda colgado en la red, Uma vez da que la bota vuelta na al mundo. rede, dá a volta ao mundo. Da vuelta al mundo. Dá a volta ao mundo. Aquilo que era difícil pessoalmente, É. online, Aquilo que era limitado como uma pessoa online dá a volta ao mundo. Exactamente. corre. Pero, aunque es un arma poderosa, necesitamos la iglesia. É uma arma poderosa. Porque Cristo dejó una iglesia física. Cristo deixou uma igreja física. A través de las redes, Através da rede de lo online, online, podemos dar mensaje, podemos dar se puede mensagem, sanar la gente, pode ser curados, pueden hasta recibir a Cristo. pode até receber a Cristo. Pero si las personas no congregan, Porém, se a pessoa não congregar, nunca van a ser regeneradas. ela nunca vai ser regenerada. Y si no son regeneradas, E se não são se regenerados, pierden. elas se perdem. Por eso la iglesia es algo, dice la palabra, hierro con hierro se lima. Ferro com ferro se amola. Jesús da una parábola de la cizaña y el trigo, Jesus dá uma parábola sobre o trigo. que el enemigo plantó el trigo. Que o homem plantou o trigo. E o inimigo plantou o joio. O sea, el Señor plantó el trigo, O Senhor plantou o y se trigo, fue a dormir, foi dormir, vino el diablo y plantó la cizaña en el mismo campo. e veio o diabo e plantou o joio no Y mesmo los campo. ángeles dijeron a Jesús, E os anjos falaram a vamos a Jesus, sacar la cizaña. vamos tirar o joio? Y Jesús le dijo, no, Jesus falou, não. no va a hacer cosa que cuando saque la cizaña, Se você arrancar o joio, Vai- saque el trigo. também arranca o trigo. Porque tanto el trigo como la cizaña son iguales. Porque o trigo e o joio são iguais. La diferencia es cuando crecen. A diferença é quando eles crescem. Las dos son iguales, Os dois são iguais, pero tienen una diferencia, mas tem uma diferença. que el trigo bueno tiene fruto, O trigo tem fruto, la cizaña no. o joio não tem Y ahí donde fruto. puedes sacarla. Sim. Então você ali pode tirar ela. Entonces la iglesia es para eso. A igreja é para isso. Porque si yo no tengo al hermano que peca diferente que mí Porque se eu não tiver um irmão que peca y diferente no veo los de mim, errores, yo no me puedo limar. No puedo limarme, eu não posso me amolar. no puedo restaurarte, porque a veces yo tengo que amar a alguien que no quiero amar. Porque às vezes na igreja eu tenho que amar Y pessoas en la que eu não iglesia es quero donde amar. más nos ofendemos, E na igreja é onde nós mais nos ofendemos. donde por ahí vemos privilegios, y yo tendría que estar ahí, Vimos y está el privilégios. otro allá arriba. Tá outro Ya lado. lo ungieron a él, a mí no. Ungiro ela e eu não. Ali tem que ser amolado. Por eso el online es bueno, Sí. pero necesitan ser pastoreados. Mas Sim. por isso El necessita ser pastor tiene que pastoreado. venir, tiene que sanarlos, Tem que tiene curar, que restaurarlos, restaurá-los. tiene que direccionarlos, Tem que dar direção. tienes que disipularlos. Tem que discipular. Y verdaderamente por internet no se puede E hacer, pela internet isso não porque acontece. es de contacto, Isso é questão de contato. pero sí sirve. Mas serve. Entonces le voy a dar, contar el testimonio. Eu quero dar um testemunho. Estoy viajando a México. Eu estive no México. Dios hace cosas tremendas. Deus fez coisas tremendas. En un congreso que se llamaba Congreso Sobrenatural. Congresso sobrenatural. 3 días de congreso. 3 dias de congresso. El apóstol va a ungir a los que estaban bajo su cobertura. O apóstolo vai ungir quem está debaixo Como da sua passou aqui. cobertura. Como aconteceu aqui. Ungimos pastores, evangelistas. Pastores, evangelistas. Entre todo eso había un muchacho E havia um moço nesse meio. que tenía tatuajes por todos lados, Tinha tatuagem em todo o corpo. tipo como las maras, las pandillas, el cártel. Sim, Entendi. tinha tatuagem em todo Entendi. o corpo. Todo o corpo, Claro, Ajá. de pandillas. Sim, de tudo que era coisa. todo. ¿Se entiende? De El cártel. De Caveira. caveiras. Aham. Caveira. Ujú. Sim. Bueno, en Salvador están las maras que ahora están encerradas, pero que se tatúan todos. Isso- La isso marca tatu- de la pandilla.
Sim. ¿Mm? Entonces, eso fue ungido como evangelista. Esse foi ungido como evangelista. Dios hizo cosas tremendas con ese muchacho, con su esposa. Deus fez algo tremendo com seu moço e a sua Entonces, yo esposa. estaba en Veracruz Eu estava em Veracruz y tenía que tomar el vuelo de regreso para e Argentina tinha que voltar para a Argentina, en DF, em DF, México. lá no México. Entonces yo viajo en ómnibus hasta DF. Y en DF me estaba esperando este muchacho hasta que yo subiera al avión Em con su DF, esse esposa. moço com sua esposa estava me esperando até eu ir para o avião. Entonces, mientras tuve que esperar como 5 horas, Tive que esperar 5 horas. entonces tuvimos tiempo. Nós tivemos tempo para conversar. Entonces él viene y le digo, yo quiero contarle algo. Então ele disse, eu quero contar algo. Hace unos años atrás, Há uns anos atrás, yo estaba en el cártel. eu estava em cárter. Yo vendía droga, Eu vendia droga. consumía droga, yo andaba con metralletas. Eu andava com metralhadora. El cártel, algo muy complicado. Cartel muito Sim. forte. Y dice que él estaba en una camioneta 4x4, Ele estava na caminhonete 4x4, sentado en el capó de adelante, sentado no capô da frente, recostado con el parabrisas, encostado a cabeça no con para-brisa, su celular en la mano. com seu celular na mão. Ese día tenía pensado acuchillar a su esposa, Nesse dia ele tinha pensado em matar a sua esposa, pero de repente estaba con el celular. ele estava olhando o celular Y fue un domingo a las 5, un sábado a las 5 de la tarde, e justo. sábado às 5 horas da tarde. Bueno, hora México, 3 de la tarde, No México é 3 da tarde, porque hay 2 horas de por diferencia. causa do horário de diferença da Argentina Él no no México. sabe cómo, Ele não sabe como. pero de repente aparezco yo De repente eu apareço. Meu Deus. y estoy predicando. Eu estou pregando. Estoy hablando lo que el Espíritu Santo me ha Estou hablado. falando que o Espírito Santo mandou Mucha falar. gente conectada, yo no sabía ni quién era Muita él, gente conectada, nem sabia quem era ele. pero el Espíritu Santo lo toma Mas o Espírito Santo lhe y toma le empieza a hablar, e começa a falar. empieza a quebrantarse. Ele começa a se quebrantar. Él conocía a Dios, estaba apartado Ele estava afastado de Deus. y desde ese día E desde esse dia, se reconcilia con Dios, ele se reconcilia com Deus. se reconcilia con su familia Reconcilia com sua y família. empieza a ser restaurado. Começa a ser restaurado. 3 años después, 3 anos depois, yo lo estaba ungiendo como evangelista. ele estava sendo ungido como evangelista. Tremendo. Sobrenatural. Todo por un video Tudo por um Sim. vídeo online. online. Cuando la presencia de Dios está, Quando a presença de Deus está, y la presencia de Dios está acá, e a presença de Deus está aqui, no importa cuándo sea el momento, Sim. não importa qual seja o momento, Él va a ser el que va a colocar. é Ele Sim. que vai fazer. No se trata de like, Não se trata de like, no se trata de seguidores não se trata de seguidores o de cuánto lo vean, ou de quanto você ganha, sino de quien Dios quiera. senão de quem Deus quer. Quizá esto que estamos hablando hoy Quem sabe isso que nós estamos falando y se hoje está moviendo acá, está se Sim. movendo en aqui, esta mesa de trabajo, nessa mesa de trabalho, donde está el fuego de Dios. onde está o Sim. fogo de Deus. Quizá alguien del otro lado Quem sabe no outro lado alguém va a recibir el milagro. Meu vai receber o Deus. milagre. Com certeza. De eso se trata esto. É disso que se trata. Que a palavra é viva Y eficaz. e eficaz. Y más cortante que espada, E mais espada de dos filos. cortante do que espada de dois gumes. Que atraviesa y llega Atravessa e chega el alma. na alma. Si la palabra no llega al alma, Se a palavra não chegar na alma, solo llega a las emociones. só vai chegar a emoção. ¿Qué es el alma? O que é alma? Le hago yo la pregunta, lo estoy entrevistando ahora yo. Agora eu estou te entrevistando. O que é alma? Fale. ¿Te pregunta usted? Te pergunto. É alma. Sí, ¿qué es el alma? É algo que a gente não. Ninguém vê, mas está aqui dentro. Mm. El alma no es un fantasma que sale de nosotros. Não. A alma não é um fantasma. Dentro. El alma es el asiento de la voluntad del hombre. A alma é o centro da vontade do homem. El asiento É a cadeira donde se alojan los sentimientos y las emociones. onde se aloja os sentimentos e emoções. Também lugar da decisão. También emociones. Entonces, ahí donde se genera el dolor. Onde gera dor. Cuando el ser humano está en el vientre de su madre, es un Cuando- alma Quando o ser humano está no ventre de sua mãe, é sua alma. y puede ser atacado en el vientre de su madre en su gestación. Ele Hoy más pode que nunca, ser atacado no ventre con da el mãe. tema del aborto. Ainda mais hoje com o tema de aborto. Sim. Porque dijo el salmista, Diz o salmista. David, mi embrión vieron tus ojos. Meu embrião vira os teus olhos. Un embrión no tiene ojos,
Um embrião não tem olhos. recién se Meu está Deus. gestando, Sim. tiene días, Tem dias. pero él dice, yo vi, Eu vi. porque nosotros éramos. Esto es un estuche. Porque esse é só um corpo. El alma, nosotros somos espíritu. Nós somos espírito. De todo ser viviente del planeta Tierra es al único, al ser humano es al único que Dios le dio alma. O ser humano é o único que Deus deu alma. Significa decisión propia, Significa Pensamento decisão própria, próprio. pensamento próprio. porque dijo, junto con él, Porque junto com ele, yo voy a hacer la obra. eu vou fazer a obra. Dice que Dios en 7 días hizo el mundo, lo ordenó, Deus Sim. ordenou em 7 dias. lo dejó hermoso como lo tenemos Dejó hoy. lindo. Bueno, hoy no está tan hermoso. Y creó el hombre para que conjuntamente E criou o homem para junto dele siguiera la obra. seguir a obra. Pero vino el diablo Mas veio o diabo y el hombre fue desterrado. e o homem foi tirado. Hoy la obra no la hace Dios. Hoje Deus não Desde trabalha. Adán y Eva hasta el día de hoy, la obra la hace el ser humano con el diablo. Desde o dia de Adão até o dia de hoje, Deus não está fazendo. Quem está fazendo é o homem com o diabo. Pero Apocalipsis 22 dice que cuando Él descienda aquí Apocalipse de nuevo en la 22 tierra, diz que quando ele descer aqui na terra, lo que se perdió y el hombre destruyó junto con el diablo va a seguir. então o homem vai deixar o diabo e vai seguir. Entonces el alma es el asiento de la voluntad del hombre A alma é o centro da vontade do homem. y es donde daña el diablo. É onde o diabo fere. Ahora, el alma no es un fantasma que sale de A nosotros. alma não é um fantasma que sai de nós. Não. El alma es la mente A alma é a mente. y la mente está relacionada con el E corazón. mente está relacionada ao coração. La mente nunca olvida. A mente nunca se esquece. Por eso, cuando viene alguien a la iglesia y Dios empieza a tratarlo, lo que hay que sanar es lo que el diablo destruyó. Por isso, quando alguém vem na igreja, Deus começa a tratar, tem que curar o que o diabo feriu. Como una niña abusada o violada. Como uma criança que foi abusada. Quizá hoy tenga 30 años Talvez tenha 30 y anos. esté ahí, Está ali. pero el daño está en el alma. Mas a ferida está na alma. Hay gente que cree que lo olvidó, pero está guardado ahí. Tem pessoas que pensam que se Y el esqueceram. diablo sabe cuándo sacarlo, porque fue él el que causó el O daño. inimigo sabe como causar o dano. Y saca lo peor de esa persona. E tira o pior da pessoa. Por eso el trabajo de nosotros, los ministros de Por isso Dios, que o nosso trabalho es liberar a esas personas. é libertar essa pessoa. Enseñarles cómo ser libre É de ensinar ese como daño. ser livre. Y el Espíritu Santo sane esa herida para que no vuelva a entrar más. E o Espírito Santo cure as feridas para que não volte mais. Assim como Provérbios fala, assim como imagina, sim é. Assim como, Así es. Quien hablaba más del alma era David. sim, ¿Por qué te abates sim. dentro Porque te de mí abates dentro de mim, Davi falou. Meu, si esperaré en él? Espera nele. ele falava com ele mesmo, né, pastor? Ele mesmo. Pra dar uma resposta. No, Não. él le hablaba al alma. Ele falava Então, ele para a falava alma. Então, Usted é. imagínese, su hermano los aborrecían. Ó, Su propio imagina, hermano. seus próprios irmãos lhe Su padre lo aborreciam. había rechazado. Seu pai tinha rejeitado. Él mismo dice, Ele el mesmo falou. pecado me concibió mi madre. Em pecado minha mãe me concebeu. ¿Cuándo supo eso él? Como que isso pode acontecer? ¿Se entiende? Sim. Você Mi entende? embrión vieron tus ojos. O embrião viu teus olhos. David está demostrando lo que es Dios y lo que hace. Si Davi no está hubiera sido demonstrando que que é Deus. la diferencia de David con todo ser humano es que David tuvo la revelación de Dios y vio a Dios desde el principio, Davi teve revelação de Deus e viu Deus desde porque o fue princípio. concebido en pecado. Porque ele foi concebido em pecado. Pero que fue concebido en pecado, naturalmente Dios estaba con él, Mas mesmo sendo concebido em pecado, Deus estava com ele, cuidándolo a él. cuidando dele. Por eso él no rechazó a sus hermanos. Por isso que ele não rejeitou seus irmãos. Entonces son temas muy profundos los del É um alma. tema muito profundo da alma. Por eso nosotros tenemos que predicar a las almas. Por isso nós temos que pregar as Y como almas. el alma es el asiento de la voluntad del hombre, A alma é o centro da vontade do homem. la palabra es como esa espada A palavra é como espada que atraviesa los tuétanos que atravessa hasta llegar al alma. até chegar na alma. Si la palabra no llega al alma, Se a palavra não chegar na alma, nunca una persona va a ser sanada a y pessoa nunca vai restaurada. ser curada. E muita enfermidade do corpo tá ligado Totalmente. ao emocional. ¿Por qué? Porque cuando una persona está dañada, Como uma ofendida, pessoa está ofendida, ferida, no perdona. não perdoa. Gera enfermidade. Y la falta de perdón E a falta de perdão activa ativa enfermedades. as doenças. Pero no tan solo eso. Mas não é só isso. El mentir, A mentira, el robar, roubar, la fornicación, fornicação, el adulterio. o adultério. Deuteronomio 28 da una Deuteronômio lista muy 28 grande. dá uma lista muito grande. Si obedecieres todo lo que yo te Se prescribo hoy, obedecer
Las bendiciones te van a A alcanzar. bênção vai contigo. Si no obedecieres, Se não obedecer, las maldiciones. maldição. Entonces, cuando el diablo ve que alguien no obedece lo que dice la palabra, Quando o diabo vê que alguém não está es obedecendo, donde él tiene el poder para él tocarlo. ele então tem poder para tocá-lo. Entonces, no sé usted, yo estoy acá. Pastor, para nós encerrarmos, Amén. gostaria de deixar esse registro através da sua vida. Qual a sua palavra para o Brasil nesse tempo? Para Que Brasil, Deus tem ministrado ao seu coração em relação a esse cenário que o Brasil hoje está vivendo. Não do futebol, que o senhor está ganhando. sí, aunque no soy tanto de fútbol, yo creo que lo mío hoy es Sí. por el patriotismo nada más, pero no por... Sim, mas parabéns, Porque, parabéns. por ejemplo, me pregunta, ¿de qué cuadro sos? Sim, Y yo le digo, yo soy de Cristo. amém. Pero amém. antes de venir a Cristo, yo era Sí. fanático de Boca Juniors. Eu era fanático de Boca Juniors. Iba a la cancha, Eu ia no campo, vivía jugando al fútbol. eu vivia mirando o futebol. Jugaba más al fútbol que estando en mi Eu casa. amava mais futebol do que minha casa. Meu Deus. Así también me accidenté. Pastor, uma palavra ao qual Deus tem ministrado ao seu coração sobre esse tempo, Brasil, esse cenário que o Brasil agora está, esse tempo em que nós estamos vivendo. O que o Senhor, como esse homem de Deus extraordinário, que Deus tem ministrado ao seu coração? E ainda mais que o Senhor está em terra brasileira. No tan solo para Brasil, Não só para o Brasil, sino para el mundo. senão para o mundo. Amém. O sea, a mí me dicen, vamos a orar por Brasil, Vamos orar para o Brasil? vamos a orar por Argentina. Vamos orar pela Argentina? Yo le digo no, Eu digo não. 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 porque el problema no está en Argentina ni en Brasil, Porque o problema não está no Brasil, nem na ni Argentina, en Estados Unidos, nem nos Estados Unidos, ni en ninguna nación. em nenhuma nação. El problema está en la iglesia. O problema está na igreja. Porque lo que necesita Brasil, Porque o que o Brasil lo precisa, que necesita Argentina o que a Argentina precisa, y las naciones, y es que las se naciones, levante la iglesia. é que a igreja se levante. Entonces yo tengo que orar por la iglesia Então eu tenho que orar de pela Brasil. igreja do Brasil. Meu Deus. Lo que los políticos necesitan O que os políticos es precisam la iglesia é a igreja. y los profetas que hay en la E iglesia. os profetas que estão na igreja. Hoy los políticos Hoje, están llenos de brujos, hoje os políticos estão cheios de bruxos, videntes, videntes, que están ocupando el lugar que tienen que ocupar los profetas de Dios. que estão ocupando o lugar dos profetas de Deus. No tienen dirección de Dios. Não tem direção de Deus. Por eso hacen pactos satánicos. Por isso eles fazem pacto satânico. Por eso cada nación necesita que se levante la iglesia. Por isso verdadera. cada nação precisa que a igreja se levante. El tema es que las iglesias de hoy día, cada una individualmente busca su propio beneficio. O problema é que a igreja está buscando seu próprio Y lo que la benefício. iglesia hoy día más hace O que mais a igreja faz es unirse al Estado y al gobierno é se unir corrupto. ao Estado e ao governo corrupto. Entonces hoy quiero decirle que hay una iglesia, puedo decir, el 80% de las iglesias se ha corrompido E 80% das igrejas se corromperam por la política. pela política. Entonces, si Então, usted me dice una palabra para Brasil, no, una palabra para la iglesia. não uma palavra para o Brasil, uma palavra para a igreja. Para la iglesia de Brasil, de Para a igreja Argentina, do Brasil e da de Argentina. todas las iglesias. Todas Y yo as creo igrejas. que es el anhelo del Señor. Eu creio que é Amén. isso. Y es un poquito de lo que Dios hablaba ayer. Sim. É um pouquinho do que Deus vai fazer. Lo que perdió la iglesia fue la pasión. O que a igreja perdeu foi a paixão. Entonces, dice la palabra, Diz a palavra. cuando se convierte Pablo, Quando Paulo se converte, Pablo dice, Saulo respiraba a una amenaza Saulo respirava uma ameaça y aún muerte contra los discípulos del e Señor. uma morte contra os discípulos do Él Senhor. fue al sumo sacerdote, Ele foi alguien até de o sumo gobierno, sacerdote, alguém do governo, y le pidió cartas e pediu carta para la sinagoga de Damasco, para a sinagoga de a Damasco, fin de que si hallase algún hombre o mujer a fim de se ele achasse algum homem ou mulher de este camino, do caminho, lo trajese preso a Jerusalén. trouxesse preso a Jerusalém. El justiciero de Dios era Saulo, Ele era justiceiro de Deus, pero que seguía a la iglesia de Dios. mas ele perseguia a igreja de Deus. Hoy hay muchos así. Há muitos assim, Pero dice el versículo 3, más yendo por el camino, mas andando pelo caminho, aconteció aconteceu. que al llegar de Damasco, A chegar em Damasco, cerca de Damasco, perto de Damasco, repentinamente lo rodeó então ele caiu. un resplandor de luz del cielo. Ele viu um resplendor de luz do céu Y cayendo a tierra, e caindo no chão. y ahí entramos en algo que la gente resiste. A veces cuando la unción, As pessoas existem. E agora eu quero falar sobre a unção. a mí no me va a tocar y me voy a caer.
Eu não vou deixar que me toque e não vou cair. Pero acá vemos que cuando la presencia de Dios vino, Mas quando a presença de Deus veio, Saulo cayó. Saulo caiu. Entonces dice, cayó Então ele caiu y oyó una voz que le decía, e ouviu uma voz que falava: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? por que me persegues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Ele disse: Quem és tu, Senhor? Y él le dijo, yo soy Jesús, Ele disse: Eu sou Jesus, a quien tú persigues. a quem você persegue. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura coisa é você combater contra Deus. Él temblando y temeroso dijo al Señor, Então ele, com medo, tremendo, falou ao Senhor: ¿qué quieres que yo haga? O que queres que eu faça? Entonces reconoció al Señor, Então ele reconheceu ao Senhor, reconoció que era un pecador, reconheceu que era um pecador, reconoció que estaba equivocado. ele reconheceu que estava errado. Entonces el primer punto de Saulo fue arrepentirse y Então reconocer al o primeiro Señor. ponto foi ele se arrepender e reconhecer Primero o lo Senhor. reconoció, Primeiro reconheceu, segundo segundo se arrepintió se arrependeu. y después le dice, ¿qué quieres que haga, Depois Señor? falou: O que queres que eu faça? Y él le dijo, E Deus falou: yo soy Jesús, Eu sou Jesus, a quien tú a persigues. quem tu persegues. Le dice, dura cosa es dar. Dura coisa é combater contra o Senhor. Temblando y temeroso dijo, Señor, Ele ficou tremendo e com medo e disse: Senhor, ¿qué quiere que yo haga? o que queres que eu faça? Lo reconoció como Señor Reconhece como Senhor. y después le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Depois pergunta o que eu tenho que fazer. Y el Señor le dijo, O Senhor falou: levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Levanta, entra na cidade e te falarão o que é para fazer. La iglesia tiene que volver a obedecer a la cabeza. A igreja tem que voltar a obedecer a cabeça. Y los hombres que iban con él, con Saulo, se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém, os homens que estavam com ele. Entonces él es llevado a Damasco. Então ele é levado a Damasco. Amén. Entonces versículo 10, pasándome para No ser más versículo rápido, 10 fala: dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, E havia um discípulo chamado Ananias em a quien el Damasco, Señor dijo en visión, a quem o Senhor deu un visão poquito de lo que estábamos hablando, Sí. daquilo que nós estamos falando. Ananías, Ananias, y respondió, heme aquí, Señor, ele disse: Eis-me aqui, Senhor. nótese lo que es la fe. La fe es obedecer a A Dios. fé é só obedecer a Deus. Hoy Jesús no es el Señor. Hoje, Hoy es Je- el hombre, es el Señor. hoje Jesus não é o Senhor, o homem é o Senhor. Entonces él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha Ele disse: Se levanta e vai à casa chamada à direita. y busca en casa de Judas Em busca em casa de Judas a uno llamado Saulo de alguém Tarso, chamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. porque ele aqui está orando. Eso Isso. es lo que pasó en mi vida. Isso é o que aconteceu na minha vida. Yo empecé a orar Eu comecei a orar. y él respondió. E ele respondeu. Él responde. Ele responde: Hoy estoy aquí porque a mí me pasó esto. Eu estou aqui porque a mim aconteceu isso. Entonces Ananías dijo y él respondió, heme aquí, Señor, el Señor, espérame que me fui. Entonces dice, levántate, ve a la calle derecha, que eso es lo que hablamos, porque él ora, Saulo de Tarso. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, E ele viu em visão um homem chamado Ananias, que le pone la mano encima que põe a mão sobre ele para que recobre la vista, para que ele volte a enxergar, porque Saulo había quedado ciego. porque ele estava cego. Ahora entendemos que la unción es por impartición. Agora nós entendemos que a unção é por repartição. Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, Ananias falou: Senhor, eu vi muito cuántos falar males desse homem. ha hecho a tus santos Quanto en mal ele Jerusalén, fez aos teus santos em y Jerusalém. aún aquí tiene autoridad E é um homem que tem autoridade de los principales sacerdotes lá dos sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. para prender todos que invocam teu nome. El Señor le dijo, O Senhor falou para ele: ve, Vê, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles porque ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios y de reyes y de los hijos de Israel. e aos filhos de Israel. Un asesino Um assassino. que quería destruir al mismo Jesús. Ele queria destruir ao mesmo Jesus. 16. Y con este termino. Porque yo le mostraré, le dice Jesús, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque eu mostrarei o quanto é necessário padecer pelo meu nome. Pasión.
paixão. Él perdonó a un asesino y lo escogió y le dijo, vas a ser mi herramienta. Ele pegou um assassino, escolheu e disse, vai ser minha ferramenta. Entonces lo que pasó en Pablo O que aconteceu com Paulo es que se apasionó. é que ele se apaixonou. Por eso él resistió todo lo que resistió Por isso ele resistiu tudo que y resistiu. cuando fue ejecutado Foi sepultado con una sonrisa. foi sepultado ali. Es más, el libro de los mártires O livro dos mártires dice lo siguiente. fala o seguinte: Cuando Pablo le van a cortar la cabeza, quando vão cortar a cabeça de Paulo, el verdugo tomaba el hacha, la espada, ou então aquele homem pegava a lo espada, ponían en un sitio donde le cortaban la cabeza. colocava a ele para cortar a cabeça. Pablo predicaba en esa cárcel, Paulo en estava Roma. pregando na cadeia em Roma. Lucas visitaba. Lucas lhe visitava. En esa celda pasaban cosas tremendas. Nessa cela acontecia muitas coisas. Ahí en esa celda donde lo que yo prediqué anoche, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo O amor soporta, todo tudo lo pode, espera. tudo espera, tudo suporta. Y yo me imagino ese verdugo sintiendo la presencia de Dios. Eu imagino esse homem sentindo a presença de Dice Deus. el libro de los mártires, que tiene más de 500 años, Diz o livro dos mártires, que tem mais de que el 500 que le anos, iba a cortar la cabeza que aquele que ia cortar a cabeça no pudo. não pôde. Meu Deus. Entonces lo sacaron y a él también le cortaron la cabeza. Então tiraram ele e cortaram a cabeça dele também. Lo que ha perdido la iglesia O que a igreja perdeu es la pasión. é a paixão. Este tiempo de pandemia Nesse tempo de pandemia, no tuvieron pasión não tiveram paixão, porque no querían sufrir. porque não queriam sofrer. No querían sufrir, tenían miedo de la enfermedad. Tinham No medo querían da sufrir que le enfermedade. pongan multa. No querían la persecución. Não queriam a perseguição, não queriam a multa. Y nos olvidamos que él dijo, Nós esquecemos que si ele lo falou. hicieron conmigo, también lo van a hacer Se con ustedes. fizeram comigo, vão fazer com vocês. La iglesia tiene que volver a A apasionarse. igreja tem que voltar a se apaixonar. Tiene que ir por las almas. Tem que ir pelas almas. Tiene que dar hasta su vida. Tem que Por dar el sua evangelio. vida pelo evangelho. Porque el mismo Jesús dijo, Porque o mesmo Jesus falou, aquel que quiera ganar su vida, aquele que quer ganhar sua vida, la perderá. perderá. Pero aquel que la pierde por mi causa, Mas aquele que perde La pela minha ganará. causa, ganhará. ¿qué es lo que necesita la iglesia? O que precisa a igreja? Dejar de poner entretenimiento. Deixar de pôr entretenimento, Porque el entretenimiento está en la iglesia, la gente va a entretenerse. porque as pessoas vão Va se com entreter sus- na igreja. Gaseosas, Vão com pipoca, galletas, chicles, chiclete, se duermen. eles dormem na No igreja. cinema. Se perdió el respeto de la casa Se de Dios. perdeu o respeito da casa de Deus. La iglesia se tiene que despertar. A igreja precisa se despertar. La iglesia se tiene que volver a apasionar. A igreja tem que voltar a se apaixonar. Eso es lo que tengo que hablar para la iglesia. É isso que eu tenho que falar para a igreja. No solo de Brasil, Não sou do Brasil, de todos lados. de todos os lados. Aún para mí. Também para mim. Amém, pastor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que todos os anos, né, mais vezes o Senhor volte ao Brasil. Amém. Eu acredito que na próxima volta sua vai ter aqui em Pissarras. Vamos ver se eu consigo falar tudo certinho. Uma cama, uma mesa. Me ajude. Uma cama, vai ter um quarto, uma cama, uma mesa, uma escrivania, Amén. esperando o profeta de Deus nessa cidade. Amén. Me siento en casa honrado. Faltou alguma coisa, me ajudem. Luz. Estou emocionada. Luz. A luz. Candelabro. 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 Vai ter, eu creio, aqui em Pissarras. Ali aguardando. La verdad que, para cerrar, Para encerrar, porque si no, no paro yo. senão não é paro. porque tá Porque muito bom. Dios me trae. Tá muito bom, pastor. República Dominicana me hacen la casa. Me fizeram uma casa lá. Y yo me estoy por volver. E eu tive que voltar. Y yo tengo tengo una demanda. E eu tenho que voltar de novo. Sí. Les enseñé. Sim. Cuando alguien es honrado, Quando alguém é honrado, tiene una demanda fica com uma dívida. que necesita. Tenía un juicio por millones. Un empleado del pastor, el que me hizo la casa. Injustamente. Ele Lo tinha habían uma engañado. dívida. Ele tinha uma dívida enorme, aquele que fez a casa para mim. Entonces Dios me dice que le diga, Então Deus me falou que fale. Él es tu juez y tu abogado. Ele é teu juiz e advogado. Y él lo defendió y no tuvo que poner un peso. E Deus lhe defendeu e ele não precisou botar nenhum dinheiro. Dios
ha hecho y hace grandes cosas. Deus faz e fará grandes coisas. Dios es un Dios de poder. Deus é um Deus de poder. Pero si algo me fascina, O que me fascina es el mundo espiritual é o mundo espiritual y ver cuando la gente es libre de los demonios. e ver as pessoas livres de demônios. Jesús dijo, Jesus falou, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, se pelo dedo de Deus quiere decir que sai el o reino de demônio, Dios está acá. é porque o reino de Deus está aqui. Se tiene que levantar la iglesia. Tem que se levantar a igreja. Amém. Mas vai estar aqui esperando. Vamos orar para as pessoas, vamos orar. Eu tenho certeza que aonde chegar essa mensagem vai de uma maneira sobrenatural entrar nesse coração, nessa casa e tocar a geração. Amén. Então eu acredito que Deus vai mover sobre a tua vida através da oração e da palavra que Deus liberou neste lugar. Em nome de Jesus. Amén. Amén. Declaramos para todos los que están viendo Declaramos para todos que estão vendo lo que aconteció con Saulo. o que aconteceu com Saulo. Él va a tu encuentro. Ele vai ao teu encontro. Hay algo que me impacta de Saulo. O que me Saulo impacta sobre Saulo, perseguía a la iglesia. Saulo perseguia a igreja. Él quería buscar una verdad. Ele queria buscar uma verdade. Y el que busca una verdad Quem busca uma verdade se va a encontrar con la vai verdad. encontrar com a verdade. Él es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesus é a verdade. Y si Jesús entra a tu vida, Se Jesus entrar na tua entra en vida, tu casa, entrar na sua casa, entra en tu familia, na sua família, van a ser libres, você será livre. van a ser sanos Será curado y van a ser hijos de Dios. e vai ser filho de Deus. Tendrán una identidad. Te dá uma identidade. Padre amado, en el nombre de Jesús. Pai, em nome de Jesus, Padre, declaro ahora en el nombre de declaramos Jesús em nome de Jesus y profetizo, Señor, que Profetizo, todos los que Señor, vean esta que transmisión, tudo que vê essa transmissão, Señor, de cualquier enfermedad que ellos tengan, qualquer Señor, enfermidade que tenha, Señor, porque ellos ahora te están reconociendo a ti, agora estão Señor, te que reconhecendo. tú estás en este lugar, Tu estás nesse que tu lugar. presencia se siente, Sua presença se y como sente. muchas veces han dicho, traspasa la imagen, traspasa el celular, Traspassa a traspasa imagem. la televisión, el Traspasa. smart. Señor, y se siente esa presencia, Señor. Esa presencia lo empieza a volver, Señor, y empiezas a nacer sano, Señor. Yo declaro, Señor, que cánceres son sanados, Señor. Padre, tumores empiezan a caer, Señor. SIDA, Señor. Es una enfermedad por un pecado sexual, Señor. Quizá alguien fue engañado, un hijo de Dios cayó, pero, Señor, declaro ahora, Señor, tu misericordia, Señor, y que eres un Dios de segunda oportunidad, y declaro esa sanidad para tu gloria. Amém. Amém.